Olá pessoal, bem, por conta da dúvida de uma colega em relação a uma questão, né, lá da lista de geometria hiperbólica, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um ponto que, até onde eu me lembro, eu acho que eu não passei por ele, né, no livro, e aproveitar e dar umas sugestões de resolução da referida questão no final desse vídeo, tá? Então vai ser um vídeo breve, né? Onde eu vou priorizar pela apresentação dos conceitos e a utilização do resultado principal que a gente vai ver já já, ok? Então, o tema, como o próprio título já sugere, é sobre reflexões de pontos na geometria hiperbólica, tá? Então, por que na geometria hiperbólica especificamente, né? Primeiro, é porque na geometria euclidiana, né, a gente tem a gente pode fazer o seguinte, né? Antes de falar aqui desse teorema, eu vou fazer umas considerações, né? Na geometria euclidiana, a gente tem, por exemplo, um ponto A, vou colocar aqui um pouco mais fino, temos aqui um ponto A e um ponto A', né, no plano euclidiano, tá? Então a gente vai dizer que um é a imagem do outro quando a gente pode até representar aqui um segmento de reta, né, unindo ambos os pontos, né? A gente vai dizer que um é reflexão do outro quando existe um ponto intermediário entre eles, né, que faz com que um ponto P, né, que faz com que a distância de A a P seja igual à distância de A de P a A', tá? Então assim, teríamos os segmentos AP igual ao comprimento do segmento AP', ok? Então, na geometria euclidiana é basicamente assim que funciona, né? E a gente pode ainda sugerir que esse ponto P, né, por exemplo, é o ponto de um segmento de reta ou de uma reta mesmo, tanto faz, né, já que só essa parte que nos interessa, né, que é perpendicular a esses segmentos, esse segmento A', tá? Então a gente pode dizer que A está, não, pode dizer que a linha ou que A, né, é reflexo um do outro em relação a essa reta R que tem um ponto P em comum com o segmento A', tá? E esse segmento ele é chamado de mediatriz, ok? Tá, isso, como eu falei, é na geometria euclidiana, né? Aqui a gente tem o seguinte, né, que a gente tem um resultado semelhante a esse no contexto da geometria hiperbólica, né, onde a gente lidar com D' do disco hiperbólico e tal, e não são necessariamente essas retas bem comportadas que a gente já conhece, né, desde a nossa pré-escola, tá? Então, para enunciar esse resultado, né, a gente vai precisar do conceito de segmento de linha hiperbólico, né, ou seja, o segmento de uma D', né, o pedaço de uma D', né, e que basicamente a gente pode ilustrar como sendo um segmento de reta, que é o pedaço de uma reta, né? Você vai delimitar dois pontos e esse intervalo entre eles vai ser o segmento da reta considerada, né? Então aqui, para poder ilustrar esse resultado, a gente pode desenhar, fazer aqui no canto, né, o nosso disco D, tá? E também pode pegar uma D' L desse disco, como por exemplo, deixa eu fazer esse círculo aqui mais embaixo, né? E fazer um círculo maior, né, onde eu quero só uma D' L, né? Então, como eu disse, né, eu uso esse recurso para representar as D', porque as D', como a gente já viu nas aulas anteriores, são partes, né, são segmentos de um disco euclidiano que intersecta o nosso disco unitário D. Okay? Então, por isso que eu uso esse recurso, e o resultado dessa intersecção é esse segmento aqui que eu não apaguei, né,
que é conhecido como a D' L, tá? Então, vamos pegar então um segmento que intercepta essa D' para poder ilustrar o teorema. Eu vou desenhar esse segmento, pode ser de... deixa eu ver... pode ser de vermelho, tá? Vou colocar aqui intersecção entre eles. Então, isso aqui tudo é outra D', certo? Mas eu não quero uma D' inteira, eu quero só um segmento, eu quero um pedaço dela. Tá? Pegar aqui esse pedaço, é isso que eu estou querendo dizer aqui no enunciado, né? Quando eu falei anteriormente sobre o conceito de segmento de uma D'. Tá? E vamos encarar aqui que essa D' está sendo delimitada por dois pontos. Um ponto A, né, pertencente ao disco D, e um ponto A', também pertencente ao disco D. Né? Isso aqui é o segmento de uma outra D'. Né? Então, como já chamei essa de azul de L, essa aqui vamos chamar de L'. Né? E esse aqui é o ponto P que eu representei agora há pouco, só que no contexto da geometria euclidiana. Tá? Então, feito aqui o nosso desenho, né, que a gente pode dizer é que esse segmento de linha o teorema que fala sobre a reflexão de pontos no disco hiperbólico, a gente vai considerar dois pontos A e A', né, pontos do disco unitário D, que são imagens um do outro em relação, né, sobre uma reflexão em uma D' L. Tá? Então essa D' L funciona como se fosse um espelho que está entre os pontos A e A', né? Então essa linha L ela vai ser a mediatriz hiperbólica do segmento de reta hiperbólica A'. Tá? Então L, a D' L, vai ser a mediatriz do segmento A'. Okay? Então esse conceito, eu vou até centralizar a imagem, ele representa uma ilustração, né, do enunciado desse teorema. Ok? Então, só vou colocar aqui, ó, L, né, que vai ser a mediatriz, né, a mediatriz do segmento A', tá? Do segmento de D' A'. Beleza? Então, de posse desse teorema, né, a gente pode supor o seguinte, né, que esse mesmo, por ser a mediatriz, né, a distância de A a P, né, podemos representar assim, D, né, de A até P, vai ser igual à distância de P a A'. Tá? Distância D de P a A'. Tá? Isso por ser a mediatriz. Ok? Então temos esse resultado desse teorema, que eu não vou fazer a demonstração para priorizar a brevidade do vídeo, mas eu quero que vocês entendam o conceito geométrico por trás do que está aqui enunciado. Tá? Então, esse conceito leva a um resultado mais importante, que é o foco da nossa discussão, que é esse lema, né, chamado lema da reflexão. Tá? Então, que aparece lá na lista, eu esqueci de colocar o nome aqui, né? Esse aqui na verdade é o lema da reflexão, que é referido no exercício que a gente vai resolver daqui a pouquinho, né? É o lema da reflexão, né? Então esse lema diz o seguinte: se a gente considerar P e P' pontos de um disco unitário, assim como o A e o A' que a gente discutiu agora há pouco, né, de tal forma que o módulo de P seja diferente do módulo de Q,
ou seja, eles não coincidem, né? Então, a reflexão hiperbólica que mapeia P e Q um no outro, né, pode ser Q em P também, ela é dada por essa transformação, né, que a gente já discutiu em aula anterior sobre transformações no plano hiperbólico, né, onde o que entra como diferencial aqui nesse caso é que esse valor de alfa que aparece aqui e aqui embaixo, ele se relaciona com os pontos P e Q através dessa expressão aqui. Tá? Então, P menos Q mais P vezes Q multiplicado pelo conjugado de P menos o conjugado de Q. Lembre-se, né, que pontos no disco hiperbólico a rigor são pontos de um plano complexo, né? Então, por isso a ideia do conjugado. Tá? Quando eles forem pontos reais puros, né, o conjugado é igual ao próprio número real, então fica desnecessário, ok? Mas se torna necessário quando a gente vai falar de números complexos, né? E a D' na qual essa reflexão ocorre tem a equação dada por isso daqui, né, por x ao quadrado mais y ao quadrado, é a equação de uma circunferência, onde esses coeficientes a e b se relacionam com alfa a partir dessa forma, né? Ou seja, alfa é igual a mais bi, né? Lembrando que alfa é um número complexo e ele se encontra fora do nosso plano cartesiano, ou do nosso disco hiperbólico. Tá? Então, se a gente fosse fazer uma ilustração rápida, né, só do que diz esse enunciado, é como se eu pegasse isso aqui, ó. Deixa eu ver, PQ. Posso até aproveitar esse desenho anterior, né? Claro, vou fazer uma redução dele para caber aqui, né? Vou colocar aqui no canto mesmo, né? Que não atrapalha nada, né? E fica até esteticamente aprazível, né? Então, P e Q, né, são esses pontos que são diferentes entre si. Então, vou marcar aqui o P e o Q. L e L' não precisa mudar, né? E alfa é um ponto fora, né, dessa linha, desse plano cartesiano, onde a gente vai fazer a reflexão de P e Q, né? Então, para entender melhor a posição do alfa, um truque que eu digo a vocês pode ser assim, ó. Traça um segmento de reta, uma reta euclidiana mesmo, ligando esses pontos P e Q, tá? O alfa é qualquer ponto que se passa. É um ponto, vou colocar ele bem aqui, por exemplo, né? Alfa igual a A mais BI, tá? Um ponto fora do nosso disco unitário. Ok? Então, a rigor, o módulo de alfa é maior do que 1, porque o nosso disco unitário, como o próprio nome diz, tem raio 1, né? E A e B são as coordenadas desse ponto, né? Quando a gente considera o plano hiperbólico, ou, desculpe, o plano complexo, tá? Ok? Então a reflexão ela seria isso, a reflexão de P e Q ou de Q em P, né? Seria dada por essa linha diretriz aqui, tá? Onde a reflexão basicamente indicaria como que o P trocaria lugar de Q, né? Um refletido no outro, tá? Lembrando que essas distâncias aqui são iguais, beleza? Então, também não vou fazer a demonstração desse lema. A demonstração dele não é muito complicada se você tiver entendido o conceito de transformação, tá? Tem lá no livro, não é muito longa também, mas mesmo assim eu resolvi não fazer mais uma vez, né? Para poder priorizar a brevidade do vídeo, tá? Então, beleza, esse é o lema da reflexão. Então, vamos aplicar aqui um exemplo que é a referida questão proposta pela colega, né, que diz assim, questão lá da lista de vocês, né, considerar A e B entre 0 e 1, né, e uma D' L, cuja equação é dada por isso daqui, tá, com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2cx mais 1, onde c é maior do que 1, e que intercepta o raio 0, 1 entre os pontos A0, o ponto A, né, A0 e B, B0. Né? Então, primeiro, onde a gente vai aplicar o lema da reflexão é aqui nesse segundo item. Né?
Mas vamos construir, é bom para poder até revisar alguns conceitos anteriores, né? Primeiro, vamos provar que L intersecta AB no ponto C menos raiz de C ao quadrado menos 1 e 0, né? Que é a coordenada x, aqui é a coordenada y, né? Agora suponha que L seja aí depois a gente vai supor que L seja a bissetriz perpendicular e hiperbólica de AB, né? E provar esses dois resultados posteriores. Então vamos primeiro aqui, né, para o primeiro enunciado, né? Vou colocar assim, ó, primeiro item, né? E primeiro item, antes da gente começar, a gente precisa construir a equação dessa D', né? A gente entender como ela está, como ela intersecta o nosso plano, o nosso disco unitário, tá? Então, primeiro temos x ao quadrado, a equação é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado, depois menos 2cx mais 1 igual a 0, né? Ok, aí aqui é o método que você já conhece, né, de completamento do quadrado. Como que a gente faz? X ao quadrado, eu quero transformar essa equação geral numa equação reduzida da circunferência, tá? Porque aí vai ser a equação do círculo euclidiano que intersecta o nosso disco unitário, e a partir disso a gente vai conseguir determinar a D', né? Então fica x ao quadrado menos 2cx, né? E o que eu posso fazer aqui para completar quadrado é acrescentar c ao quadrado. Como eu acrescentei c ao quadrado, eu preciso também tirá-lo, né? Aqui na verdade estou somando zero na equação, tá? Então isso aqui já dá um quadrado perfeito, né? Depois o que sobra vai ser o y ao quadrado, que eu posso reescrever como y menos zero, né, ao quadrado, não perco em generalidade fazendo isso, e mais 1 igual a zero, tá? Então esse primeiro termo aqui fica x menos c ao quadrado, depois y menos zero ao quadrado, e para o outro lado da equação eu passo esse c ao quadrado negativo, que vai positivo, e o 1 que estava positivo vai negativo, tá? Resumindo, então o centro da nossa circunferência, aqui, ó, centro do círculo euclidiano, podemos nos acostumar com essa ideia, né? Com esse nome, o círculo euclidiano, ele tem coordenadas C e 0. Então, vamos representar assim, tá? E o raio desse círculo, ele é dado, aqui eu tenho c ao quadrado menos 1, né? A equação da circunferência me diz assim, ó, x menos a mais y menos b, ambos ao quadrado, é igual a r ao quadrado, tá? Então, esse número que aparece aqui já é um número que ao quadrado resulta em c ao quadrado menos 1. Então, como é que eu vou representar? Eu tenho assim, ó, na verdade eu tenho r ao quadrado igual a c ao quadrado menos 1. Ou seja, o raio é dado pela raiz de c ao quadrado menos 1. Tá? Então, só recapitulando, temos esses dois elementos então do nosso disco. Então, vamos representar, né, no plano hiperbólico, ou no nosso disco unitário e também o círculo euclidiano, para a gente entender melhor como funciona, né? Então, aqui eu tenho primeiro o nosso disco de raio 1, certo? E eu vou até, na verdade, essa linha aqui eu vou até esticar mais ela, né? Porque olha só, o centro do nosso círculo euclidiano é C e 0. Eu sei que C é o nosso problema está dizendo que C é maior do que 1. Portanto, ele se encontra fora do círculo euclidiano, tá? Então, digamos que o C está aqui, né? E
Opa, eu coloquei errado. Deixa eu tentar desenhar um círculo aqui. Vou colocar um círculo vermelho para destacar. Tá? Então, um círculo aqui centrado em C. Né? Vou colocar ele aqui um pouco maior. Assim ficou melhor, né? Então esse círculo vermelho é o nosso círculo euclidiano e esse aqui é o nosso disco D, nosso disco de raio unitário, né? E é colocado o seguinte, a posição dos pontos A e B, né? Aqui diz que A é menor do que B, né? E que ambos estão entre 0 e 1, não sendo 0 e nem não sendo igual a 0 e nem igual a 1, tá? Então, a princípio, eu vou posicionar esses pontos assim, ó. Aqui vamos ter o nosso ponto A e aqui o nosso ponto B. Tá? Colocá-los dessa maneira, né? A D', lembrando, né, é esse segmento aqui que intersecta o nosso círculo D, tá? Só para deixar claro, né? Então, beleza. Esse nosso círculo D é o disco unitário, então o raio dele é 1. E qual é o raio desse círculo euclidiano? A gente já calculou, né? O raio desse círculo vai ser dado por raiz de C ao quadrado menos 1. Tá? Assim, eu coloquei os pontos A e B, esqueci de mencionar, né, nessa em cima, porque na coordenada Y, ambos são 0, tá? Então, todos eles estão sobre a mesma linha, sobre esse mesmo eixo X. Aqui é o eixo Y que eu estou falando e o eixo X. Okay? Então, todos eles estão sobre o mesmo eixo X. Beleza. E agora, o que a questão pede, né? Prove que L intersecta AB no ponto C menos raiz de C ao quadrado menos 1. Então, é simples, né? Onde é que L intersecta AB, né, o segmento de reta AB, né, nesse ponto aqui, né? Então, a intersecção acontece aqui, ó. Intersecção a qual está se referindo entre os pontos A e B, tá? Então, para mostrar que L intersecta o nosso círculo entre os pontos A e B, que L intersecta B nesse ponto, como que a gente pode fazer, né? Vai ser... Bom, por raiz de C ao quadrado ser o raio, significa que essa distância aqui, ó, eu vou fazer assim não, vou fazer de outra cor, né? Significa que essa distância aqui também é raiz de C ao quadrado menos 1, tá? Então, vou até colocar aqui do outro lado para ficar melhor. Isso aqui é o raiz de C ao quadrado menos 1, ok? E toda essa distância de C até o centro do nosso disco unitário é C, né? De 0 até C, a distância é C. Portanto, qual é esse comprimento aqui de 0 até o ponto que eu vou chamar de Z, onde eles se intersectam, né? Então, vou colocar assim para ficar mais claro. A distância entre 0 e Z, que é o que eu quero, né, vai ser igual a distância entre 0 e C, né, menos a distância a distância de Z a C, que é o raio, né? Ok? Então, de 0 a C é o que eu quero descobrir, né? Distância de 0 até C é C. E distância de Z até C é simplesmente raiz de C ao quadrado menos 1. Tá? Então, portanto, as coordenadas aqui desse ponto Z, vai ser em x, C menos raiz
de c ao quadrado menos 1. E na coordenada y é 0, né? Todos estão sobre o eixo x, né? E assim nós temos mostrado aí o primeiro item 1. Okay? Agora o segundo item é para usar o lema da reflexão e provar que C é dado por 1 mais AB sobre A mais AB. Né? Então, fazer aqui no outro slide, o segundo. E no segundo vamos lembrar o seguinte, né? Qual o enunciado do lema da reflexão que a gente viu aqui em cima, né? É essa transformação linear, onde alfa é dado por essa relação aqui entre os pontos P e Q. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, m de z igual a alfa colocar aqui embaixo, né? Então a gente tem aqui m de z é igual a alfa vezes, deixa eu só lembrando aqui, né? Conjugado de z menos 1 sobre conjugado de z menos conjugado de alfa. Conjugado de z menos 1 sobre conjugado de z menos conjugado de alfa. Né? E o próprio ponto alfa, ele é dado por, onde está? P menos Q mais PQ, P menos Q mais P vezes Q, multiplicado por conjugado de P menos conjugado de Q, tudo isso dividido por P vezes conjugado de P menos Q vezes conjugado de Q. Tá? Isso quando a D' satisfaz aquela equação da circunferência. A gente já viu que satisfaz, né? A gente vai ter que os pontos A e B são dados por essa relação aqui. Mas enfim. Então, como é que fica no nosso caso aqui? Esse ponto alfa, como eu mostrei para vocês, é o ponto que está fora do círculo unitário, né? E que ele vai ser alinhado com os pontos os quais a gente quer fazer a inversão, né? No caso, os pontos A e B, né? Não, na verdade não é o ponto A e B, né? O ponto A e B ele só indica aquele segmento, né? Foi falha minha, né? Então ele não vai fazer uma reflexão com esses pontos A e B. Vai fazer ou não? Deixa eu dar uma olhada direito. Ah, tá. Não, sim, ele faz sim, né? Porque todos os pontos estão sobre o mesmo eixo x, né? Então eu posso dizer que C ele é o ponto que estabelece essa diretriz, essa reta diretriz que intersecta A e B, né? E C, ao mesmo tempo, é o centro do círculo euclidiano da D', que vai servir como mediatriz dessa reflexão, tá? Então, acaba que, de fato, sim, o ponto C é o ponto em relação ao qual a gente vai fazer a reflexão entre A e B, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que o ponto C, no nosso caso, é o ponto que está fora, né? Ou seja, eu tenho alfa igual ao ponto C, né? Ao passo que os pontos P e Q, da forma colocada aqui, eu posso colocar como o Q igual a A, né? E o P igual a B, né? Para se adequar à nossa situação, ok? Então, vamos descobrir quem é alfa. A gente só precisa dessa expressão aqui, ó. Tendo a expressão C vai ser igual a B menos A mais B vezes A, conjugado de B, sendo que o B ele é totalmente real, né? A parte imaginária dele é nula. Então o conjugado dele é igual a ele mesmo, tá? Então aqui é B menos A. O A é a mesma discussão, certo? E aqui embaixo, B vezes B, que é B ao quadrado, menos A vezes A ao quadrado, né?
Então, C vai ser igual. Agora é a álgebra mesmo, né? Vai ser B menos A mais BA vezes B. Vou colocar aqui BA. Não, na verdade é melhor não desenvolver isso aqui, né? É melhor fazer assim, ó. Tá vendo que eu tenho B menos A aqui, né? E B menos A aqui. Então, coloco o B menos A em evidência. É melhor do que desenvolver esse produto como eu ia fazer agora, né? Colocando ele em evidência, a gente vai ter B menos A multiplicado por 1, mais, quando eu tiro o B menos A daqui, vai sobrar só o B vezes A. Né? Podia até usado parênteses mesmo, né? Melhor. E aqui embaixo vai ser B ao quadrado menos A ao quadrado, nada mais é do que B menos A vezes B mais A. Tá? Propriedade básica aí, a gente vê desde a da 7ª série. Né? Então, B menos A multiplicando em cima, B menos A multiplicando embaixo, sobra isso. Né? Portanto, o valor de C vai ser 1 mais BA sobre B mais A. Né? E é justamente o que o problema pede para a gente demonstrar. 1 mais BA, que eu coloquei AB, né? Então, para ficar igual, vou colocar assim, 1 mais AB. 1 mais AB sobre B mais A. Ok? E assim chegamos à resposta do nosso problema. É mais uma questão de interpretação e utilização da correta do lema para a gente chegar a essa equação. Okay? E agora, a parte que é mais interessante, né? Deduza das partes A e B, né? A partir do que a gente já conseguiu, que o ponto médio hiperbólico do segmento AB é dado por essa expressão gigante aqui. Né? Então, como que a gente pode fazer essa dedução? É através da análise do próprio desenho. Vou até copiar ele e colocar aqui. Aqui embaixo vai ser o nosso terceiro item. Então, conceito de ponto médio hiperbólico, né, como a gente já viu. Né? Então, como é que eu vou encontrar esse ponto médio Z aqui? Então, eu vou chamar Z de M nesse contexto, só para representar de forma clara que ele significa que é o ponto médio entre A e B. Aqui está só as coordenadas que eu coloquei, né? Mas são os pontos A maiúsculo e B maiúsculo, que está mencionado lá no enunciado. Okay? Então, vamos ver. Então, distância... Tá. Vou mostrar que o ponto médio é dado por essa expressão, né? Bom, vamos ver... Deixa eu ver qual conceito dá pra gente utilizar. Eu tenho 1 mais AB sobre A mais B. Então está relacionado ao ponto C menos isso daqui, né? Simples, a gente já tem isso, né? Porque esse ponto médio, como eu disse, vamos à reflexão e à interpretação, né? O ponto C é o ponto em relação ao qual a gente vai fazer a reflexão entre A e B. Tá? Então, ao fazer a reflexão, essa D', né, gerada pelo círculo euclidiano com centro em C, né, ela age como a mediatriz, de acordo com o teorema que a gente viu lá em cima. Ela é a mediatriz entre A e B. Okay? Então, isso significa que a distância entre A
e M vai ser igual à distância entre M e B. Okay? Foi o primeiro teorema que a gente viu lá em cima, a mera aplicação disso. Tá? E a gente já encontrou as coordenadas de M. Né? A gente viu ali em cima. Acho que esse negócio de mudar aqui a notação não tá legal, né? Vou chamar aqui de Z. Dizer que Z é ponto médio. Ponto médio do segmento AB. Tá? Ele é ponto médio desse segmento AB. E a gente já tem as coordenadas de C. Né? A gente já tem aqui em cima, ó, coordenadas de Z, quer dizer, né? A gente já tem que as coordenadas de Z é dado por C menos raiz de C ao quadrado, menos 1, né? E 0. Né? Z é dado por C menos raiz de C ao quadrado menos 1 e 0. Tá? E a gente também tem a informação de que C está relacionado com A e B através dessa expressão aqui do item 2. 1 mais AB sobre B mais A. 1 mais AB sobre B mais A. Tá? Então a gente já tem tudo que precisa. Ok? Então sabemos que Z é o ponto médio e já sabemos as coordenadas de Z. Né? E sabemos também a relação entre C e as coordenadas de A e B. Né? Então ele quer saber, quer que a gente calcule, né, saber se as coordenadas do ponto médio AB é dado por isso daqui. Né? Então é o que a gente vai tentar deduzir. Ok? Então, voltando aqui, né, terceiro item. Então a gente vai fazer aqui, ó, toda a álgebra, né? A gente só precisa nos concentrar na coordenada em x. Né? C menos raiz de C ao quadrado menos 1 vai ser dado por... O valor de C é 1 mais AB sobre B mais A. Né? Menos raiz quadrada de C ao quadrado, ou seja, 1 mais AB sobre B mais A, elevados ao quadrado menos 1. Tá? Então, é isso. Vamos continuar desenvolvendo. Não precisa igualar nada não, só estou reescrevendo isso que está aqui em cima, né, em função de A e B, e vamos tentar reduzir o máximo possível essa expressão. Então aqui vamos ter 1 mais... Opa. Aqui vamos ter 1 mais AB, né? Menos. Aqui vamos desenvolver o seguinte, ó, isso fica 1 mais AB ao quadrado, né? Dividido por B mais A ao quadrado. Né? Como o denominador desse 1 aqui também é 1, o MMC entre B mais A ao quadrado e 1 fica B mais A ao quadrado. Então, multiplicando pelo menos 1, fica B menos A, ou B mais A ao quadrado, tá? Dividido por B mais A ao quadrado. Tá? Então, só fiz aqui o MMC, tá? Considerando que esse denominador é 1. Okay? Nada demais. Então, como ficamos aqui embaixo, né? Vamos mais uma vez esse termo, menos. Quando esse termo aqui de cima ele não sai da raiz, a gente vai deixar ele aí mesmo. Né? E o termo de baixo sai da raiz. B mais A ao quadrado, raiz quadrada, é B mais A. Tá? E como que fica o termo de cima? A gente vai lembrar de uma propriedade que diz o seguinte... aqui esse ao quadrado é lá de fora, tá? Escrevi errado. Né? Uma propriedadezinha que a gente vê lá na 7ª série que diz o seguinte: tem o x ao quadrado menos y ao quadrado, isso pode ser reescrito como x mais y vezes x menos y. Tá? Propriedade bem básica mesmo. E é isso que a gente vai utilizar. Né? A gente vai colocar... Deixa eu ver se fica mais fácil. Não, vou voltar atrás. Não vou utilizar essa propriedade. Não vou. Dá para fazer, mas acho que ela vai dar mais conta do que o esperado. Né?
Então, como nosso objetivo é fazer menos conta, né? Então, deixa eu reescrever isso aqui. Então, 1 mais AB ao quadrado fica 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2AB, mais AB ao quadrado. Então, fica A ao quadrado, B ao quadrado. Menos B mais A ao quadrado é simplesmente quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, com esse menos vai ficar menos 2AB, né? Mais A ao quadrado, com esse menos, A ao quadrado negativo. Né? Tudo isso dividido por B mais A. Né? Como o denominador agora é o mesmo, né, em ambas as frações, a gente pode escrever, só repetir, colocar um denominador e somar os numeradores. Né? Beleza, mas antes de fazer isso, vamos reparar no seguinte: eu tenho 2AB positivo aqui e 2AB negativo aqui. Né? Então, o que vai sobrar para a gente vai ser o seguinte: ó, 1 mais AB menos raiz quadrada de 1 mais A ao quadrado B ao quadrado menos B ao quadrado menos A ao quadrado. Né? Tudo isso dividido por B mais A. Tá? E agora, nessa daqui de cima, a gente pode fazer assim, ó, coloca o B ao quadrado em evidência, né, nesses dois termos. Ó. Olha só o que vai surgir de interessante. Né? A gente vai ter 1, vou ficar até um pouco mais afastado, 1 mais AB menos raiz de 1 mais, colocando B ao quadrado em evidência, aqui vai ficar A ao quadrado menos 1 dentro do parênteses, certo? Menos A ao quadrado dividido por B mais A. Né? E, ó, a rigor a gente pode fazer assim, colocar esses sinais de igual, porque está tudo isso equivalendo uma coisa a outra, né? Só estou fazendo embaixo. Né? E olha o que surge de interessante. Eu posso reescrever ainda essa raiz aqui de cima dessa maneira. Ó. Posso escrever isso colocando o B ao quadrado vezes A ao quadrado menos 1. E aqui eu posso escrever como menos, né? Colocando menos em evidência, né? Entre esses termos que ficaram de fora. Então menos, e dentro eu vou colocar o A ao quadrado, positivo, né? E o 1 negativo, porque aí esse menos com menos vai dar mais. Tá? Então veja que é a mesma coisa que eu escrevi antes, só que agora colocando o sinal de menos em evidência. Beleza? Então se eu multiplicar aqui eu vou ter menos A ao quadrado aparecendo e depois eu vou ter o mais 1. Então não fiz absolutamente nada que alterasse a natureza original da nossa equação. Né? Porém, olha o que a gente tem agora. A gente pode colocar o A ao quadrado menos 1 em evidência. Né? Por isso que foi interessante escrever dessa maneira. Então, portanto, a gente tem 1 mais AB menos raiz de A ao quadrado menos 1 em evidência. Né? O que vai sobrar? Ao colocar em evidência, eu vou ter, no primeiro termo, vai sobrar o B ao quadrado. Então, vamos repeti-lo aqui. E no segundo vai sobrar o menos 1. Né? Dividido por B mais A. E é exatamente o que a gente tinha aqui. Ó. 1 menos A ao quadrado, 1 menos B ao quadrado, A mais B. Eu coloquei B mais A, mas não muda nada. Tá? Então, e a outra coordenada é 0, porque todos estão sobre o eixo X. Então, é isso. Finalizamos o nosso problema. Aqui, ó. Essa aqui é a coordenada em X, essa é a coordenada em Y. E assim termina a demonstração. Ok? Bom, então vamos ficando por aqui. Né? Espero que tenha sido de alguma ajuda a resolução desse problema e a aplicação dessas ideias. Então, no mais, então, até a próxima e até mais.